foi relatado durante o fim de semana que estão aumentando as acusações de que a liderança do Hamas abandonou a Brigada Sul da organização. O relatório afirmou que há centenas de operativos presos no subsolo em áreas sob controle israelense e também em túneis em Rafah, no sul. Segundo um relatório da Al Jazeera, no domingo, o Hamas pediu aos mediadores que Israel permitisse a passagem segura de cerca de 200 terroristas presos atrás da linha amarela. Na prática, isso significa que o Hamas está exigindo de Israel uma espécie de anistia. Nessa situação, Israel ainda pode responder com força aos esforços do Hezbollah para se reerguer. E foi exatamente isso que aconteceu no domingo, quando um ataque aéreo eliminou 4 operativos das forças Radwan, incluindo um oficial sênior de logística, Enon. E por fim, em meio a todos esses acontecimentos, centenas de terroristas do Hamas estão presos em túneis sob os pés dos soldados das FDI e estão acusando o Hamas de tê-los abandonado. Eles estão em túneis que correm subterrâneos no lado leste da linha amarela, sob controle das FDI. E após serem constrangidos pelos pedidos de socorro e acusações de que foram abandonados, o Hamas está exigindo que lhes seja concedida passagem segura de volta para suas próprias linhas, enquanto os estados mediadores analisam um suposto resgate de terroristas do Hamas em Rafah. O Hamas também está ganhando tempo, se entrincheirando no terreno mesmo, enquanto as FDI continuam demolindo túneis e outras infraestruturas terroristas. E em meio a tudo isso, na noite de domingo, o Hamas entregou os restos mortais de 3 reféns falecidos. Os restos mortais foram levados ao Instituto de Medicina Legal e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou posteriormente que um deles havia sido identificado como Omer Notera, cidadão com dupla nacionalidade americana e israelense. Nas notícias diplomáticas, os mediadores árabes parecem ter medo de confrontar o Hamas, que tem um papel fundamental no plano de paz do presidente Trump. Também traremos as diferentes posições e interesses da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Turquia em relação à configuração da faixa de Gaza e as implicações para o futuro. E enquanto isso, no norte, o Hezbollah está brincando com fogo, recusando-se a se desarmar, mesmo enquanto as FDI eliminam mais de 10 forças Radwan. No entanto, as sanções contra o Irã não estão tendo o efeito de enfraquecer o Hezbollah, já que eles possuem suas próprias fontes de financiamento. Falando sobre o Irã, o presidente dele se gabou esta semana dizendo: "Vamos reconstruir as instalações nucleares, temos o conhecimento", mesmo enquanto seu país afundava ainda mais em ruína econômica e miséria. E por fim, os Houthis no Iêmen receberam um aviso incomum nas últimas 24 horas de que Israel vai atacá-los. Então, bem-vindos ao Boots on the Ground. Eu sou seu apresentador, Yair Pinto, trazendo toda a verdade sobre o que está acontecendo aqui em Israel. Então não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e vamos continuar. As mãos de Israel estão atadas diante da demora do Hamas em devolver os restos mortais dos reféns caídos, mas os Estados Unidos estão permitindo que Israel mantenha a passagem de Rafah fechada. De acordo com relatos da mídia saudita, os restos mortais de 3 reféns foram localizados na área onde o Hamas recebeu permissão para procurar, enquanto altos funcionários em Israel alertam que o Hamas está prolongando a devolução dos reféns, mas impor sanções contra o grupo exige coordenação com os Estados Unidos. E falando dos Estados Unidos, o presidente Trump anunciou em uma coletiva para repórteres na noite de domingo que a organização terrorista devolveu 3 reféns que estavam mortos, entre eles o falecido Omer Notera, que possuía dupla cidadania americana e israelense. Enquanto isso, no Catar, foi relatado que equipes egípcias estão se juntando à Cruz Vermelha na busca por reféns falecidos na cidade de Gaza. E em outras notícias relacionadas à faixa de Gaza, uma conta do X, chamada Gaza Report, publicou postagens esta semana que incluíam apelos das famílias de terroristas do Hamas da Brigada Sul, que ficaram presos em túneis no lado leste da linha amarela. A postagem acusou os líderes do Hamas de abandonarem esses terroristas à própria sorte, constrangendo os líderes e também provocando uma exigência de que lhes fosse permitido um retorno seguro às linhas do Hamas.
Na Al Jazeera, foi relatado que os mediadores estão trabalhando para encontrar uma forma de permitir que esses terroristas escapem de volta para suas próprias posições, no lado do Hamas da linha amarela. E segundo uma fonte familiarizada com o assunto, Israel está considerando a possibilidade, mas as discussões dos mediadores estão sendo conduzidas à revelia de Israel. Na Al Jazeera foi relatado que os mediadores estão trabalhando para encontrar uma forma de permitir que esses terroristas escapem de volta para suas próprias posições no lado do Hamas da linha amarela. E segundo uma fonte familiarizada com o assunto, Israel está considerando essa possibilidade, mas as discussões dos mediadores estão sendo conduzidas à revelia de Israel, que foi informado sobre tudo isso apenas nas etapas finais. Enquanto isso, no terreno, as forças de defesa de Israel continuam a eliminar a infraestrutura terrorista do Hamas, incluindo túneis. E um ataque aéreo também atingiu uma célula terrorista que lançou balões incendiários em direção às comunidades israelenses adjacentes à faixa de Gaza, no leste de Al-Bureij, no domingo. E apesar de toda essa atividade no terreno e na mediação, o Wall Street Journal informou esta semana que a implementação do plano de paz para Gaza do presidente Trump está travada, já que o Hamas agora insiste em um papel significativo no período pós-guerra, contrariando esse acordo, e detém poder de fogo considerável para frustrar o cessar-fogo. E, enquanto isso, no Líbano, enquanto o desarmamento do Hezbollah está atrasado, Israel continua a atacar a milícia terrorista xiita e os seguidores estariam frustrados por não conseguirem revidar contra os ataques aéreos quase diários que eliminam sua liderança, seus depósitos de armas e outras coisas de que precisam para continuar aterrorizando o Estado judeu de Israel. No entanto, a liderança do Hezbollah parece adotar uma visão de longo prazo, concentrando-se em reconstruir seu arsenal e suas forças, na esperança de que possam recuperar seu poder apesar dos ataques de Israel, ao mesmo tempo em que não querem dar a Israel um pretexto para uma operação em grande escala contra eles. Nessa situação, Israel ainda pode responder com força aos esforços do Hezbollah para se reerguer, e foi exatamente isso que aconteceu no domingo, quando um ataque aéreo eliminou 4 operativos das forças Radwan, incluindo um oficial sênior de logística. E por fim, em meio a todos esses acontecimentos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esclareceu na reunião do gabinete na manhã de domingo que Israel continuará a agir de forma independente em todas as frentes contra todas as ameaças. Temos muito para conversar hoje, então vamos mergulhar nos detalhes. Eu sou Yair Pinto e este é o seu relatório direto do campo sobre tudo o que está acontecendo em Israel em meio a todas as batalhas que estão ocorrendo. Estou falando sobre o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e todos os outros grupos armados que operam nesta região sob o comando e controle do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que é a cabeça do decadente Eixo do Mal no Oriente Médio. E antes de começarmos, quero pedir a você que continue espalhando a verdade para o maior número de pessoas possível, e é muito importante que você nos ajude a compartilhar este conteúdo. E a melhor maneira de fazer isso é curtindo este conteúdo, deixando um comentário, compartilhando e clicando no botão de inscrever-se. Vamos começar o relatório de hoje com um olhar sobre as atividades das FDI em solo na faixa de Gaza. No domingo, um terrorista cruzou a linha amarela na parte norte da faixa de Gaza e foi imediatamente atingido por um ataque aéreo. Também no domingo, foi divulgado que a equipe de combate da Brigada Nahal, sob o comando da Divisão de Gaza, está operando na área de Rafah, a leste da linha amarela, e isso está de acordo com o acordo e as diretrizes do escalão político. Desde que o acordo de cessar-fogo entrou em vigor, as forças localizaram um lançador com 15 tubos de lançamento e equipamentos de combate adicionais pertencentes à organização terrorista Hamas. Eles também continuam destruindo as rotas subterrâneas restantes e as redes do Hamas naquela área, o que permite que os terroristas permaneçam e atuem contra as forças das FDI. E nos últimos dias, apesar do cessar-fogo, houve vários incidentes em que terroristas saíram dos túneis onde as forças estão operando e abriram fogo contra as tropas das FDI.
Apesar desses ataques de assédio, as tropas das FDI continuarão operando na área, demolindo os túneis e, de outras formas, limpando a região de tudo o que o Hamas possa considerar útil, a fim de eliminar qualquer ameaça imediata às forças e aos residentes do oeste do Negev, para manter a segurança dos cidadãos do Estado de Israel. Um lembrete da importância desta missão ocorreu no sábado, quando as FDI atingiram esquadrões terroristas que lançaram balões explosivos e incendiários em direção às áreas do entorno de Gaza, na parte leste de Al-Burij, na faixa de Gaza. Essa é uma tática antiga e as FDI possuem procedimentos para lidar com ela. Falando nisso, os engenheiros de combate da unidade Yalan trabalharam junto com outras unidades esta semana para demolir uma rota subterrânea de cerca de 800 metros de comprimento e aproximadamente 18 metros de profundidade no setor norte da faixa de Gaza. Este é um dos muitos túneis que foram demolidos nos últimos dias, e este provavelmente continuará por muito tempo. Além disso, terroristas do Hamas estão constantemente sondando as posições das FDI ao longo da linha amarela, tentando provocar uma resposta e cometendo violações do cessar-fogo diariamente. Agora, um novo drama está se desenrolando, pois veio à tona que centenas de terroristas estão presos em túneis que passam por baixo de áreas sob controle das FDI a leste da linha amarela. Em uma conta do X chamada Gaza Report, foi relatado durante o fim de semana que estão aumentando as acusações de que a liderança do Hamas abandonou a Brigada Sul da organização. O relatório afirmou que há centenas de operativos presos no subsolo em áreas sob controle israelense e também em túneis em Rafah, no sul. Além disso, foi relatado que as famílias desses terroristas, muitos dos quais estão em campos na área de Al-Mawazi, receberam ligações desesperadas deles dizendo que a liderança os abandonou e expressando sua revolta por não terem recebido ajuda. Segundo um relatório da Al Jazeera, no domingo, o Hamas pediu aos mediadores que Israel permitisse a passagem segura de cerca de 200 terroristas presos atrás da linha amarela. Na prática, isso significa que o Hamas está exigindo de Israel uma espécie de anistia para esses terroristas, que ficaram supostamente presos atrás das linhas de frente em áreas que as FDI consideraram limpas, pedindo que lhes seja permitido passar por corredores organizados e coordenados previamente com Israel. Sem surpresa, os mediadores árabes aceitaram o pedido do Hamas e agora estão atuando junto a Israel para que permita que esses assassinos do Hamas retornem à área não desmilitarizada sem serem prejudicados. No entanto, de acordo com um relatório, Israel recusou o pedido do mediador para permitir a passagem deles e, neste momento, a posição de Israel sobre o assunto não está clara. Autoridades de inteligência israelenses acreditam que a ligação entre a exigência do Hamas de anistia para terroristas do lado errado e o relatório da organização sobre a descoberta dos restos mortais de 3 reféns, incluindo um refém conhecido mencionado pelo nome pelo Hamas. E, de acordo com esses comentaristas, o Hamas está, na prática, tentando extorquir Israel para que concorde em permitir a passagem segura de 200 prisioneiros em troca dos restos mortais dos 3 reféns. Para acrescentar meus próprios comentários sobre tudo isso, parece que a organização terrorista Hamas está, na prática, tentando contrabandear 200 terroristas para fora da área de Rafah sob controle das FDI. É muito provável que o anúncio da descoberta dos restos mortais dos 3 reféns estrangeiros tenha feito parte de um plano cínico preparado antecipadamente para tentar lidar com problemas. Exatamente assim. O Hamas está muito ciente do fato de que esses terroristas encurralados têm atacado as tropas das FDI em Rafah, possivelmente por iniciativa própria, e isso está causando dores de cabeça para a liderança do Hamas, além do constrangimento que sofreram por causa dos apelos das famílias dos terroristas, que foram compartilhados publicamente nesta conta do X. Então agora, eles estão tentando criar uma nova realidade ao apelar para os mediadores e tentar parecer que estão agindo por preocupações humanitárias, quando na verdade estão apenas tentando remover um problema embaraçoso para sua imagem pública.
Seja lá o que mais possa estar acontecendo nos bastidores, foi noticiado no portal de notícias israelense Kan no domingo que Israel está considerando a ideia de permitir que os terroristas encurralados tenham passagem segura de volta para suas próprias linhas, e certamente há algumas razões pragmáticas para isso, entre elas a possível liberação de mais restos mortais de reféns falecidos. No entanto, também devemos lembrar que em Rafah, onde se acredita que muitos desses terroristas encurralados estejam escondidos, em túneis subterrâneos e outros locais, ocorreram recentemente duas das mais graves violações do cessar-fogo, resultando em 3 fatalidades entre as tropas das FDI e vários outros feridos. O Hamas então se distanciou dos terroristas em Rafah e afirmou que eles não estavam sob seu controle, já que estavam do lado israelense e não havia como contatá-los. Pode até haver alguma verdade nessa afirmação, mas ela não é praticamente relevante. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já decidiu no passado que os focos de resistência em Rafah e em Khan Yunis serão eliminados. Mas se permitir que eles evacuem significar o retorno de mais restos mortais de reféns caídos, junto com o bônus de reduzir a ameaça imediata às forças das FDI, que estão realizando trabalhos necessários de varredura e demolição em Rafah, é possível que essa posição seja revista. Portanto, para dar minha opinião pessoal sobre esse assunto, as considerações pragmáticas aqui são impossíveis de ignorar, mas também não podemos ignorar o fato de que esses terroristas derramaram o sangue de nossos soldados em desafio ao acordo de cessar-fogo. Assim, ao permitir que eles escapem impunes, Israel pode estar se preparando para mais problemas no futuro. Além disso, deixando de lado a situação pragmática e as considerações, há a questão do fracasso moral em permitir que isso aconteça. Esses terroristas acreditam que foram abandonados por seus líderes, e eu diria que eles estão corretos ao afirmar isso. Portanto, eles deveriam ter se rendido, mas, em vez disso, escolheram continuar atacando as tropas das FDI por iniciativa própria e devem ser responsabilizados pelas consequências dessa escolha. Se eles ainda não quiserem sair de seus túneis e se render às tropas, devem ser eliminados. Permitir que eles tenham uma passagem segura de volta para suas próprias linhas é uma péssima opção neste momento. Apesar dos possíveis benefícios pragmáticos que Israel poderia receber em troca disso. E seguindo em frente, autoridades israelenses também expressaram frustração com o que está acontecendo e com o que é descrito como uma entrega gradual por parte do Hamas dos restos mortais dos reféns falecidos. É muito óbvio que eles sabem onde a maioria dos restos mortais pode ser encontrada, mas estão fingindo procurá-los para ganhar tempo. Isso está entre as coisas que acrescentam mais uma camada de tormento às famílias desses reféns estrangeiros e ao público israelense. Aparentemente, a organização parte do princípio de que os Estados Unidos não darão apoio a Israel para violar o cessar-fogo e, por isso, se permite andar à beira do abismo. O problema é que as mãos de Israel estão realmente atadas, porque o presidente Trump não quer abrir mão tão rapidamente de sua conquista histórica de trazer um acordo de cessar-fogo entre Israel e a faixa de Gaza. E falando de forma mais geral, os americanos têm mais paciência do que os israelenses e querem avançar para a segunda fase deste acordo. Na visão deles, o retorno de 20 reféns vivos foi uma conquista tremenda e o retorno dos estrangeiros é importante, e eles prometeram que não vão desistir, mas também estão dispostos a tolerar muito mais absurdos do Hamas do que voltar aos combates. Em coordenação com os Estados Unidos, Israel, por sua vez, atrasou a abertura da passagem de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito por 2 semanas. Essa é praticamente a única sanção que os americanos concordaram em permitir que Israel impusesse contra o Hamas. Após o atraso na devolução dos reféns estrangeiros, Israel queria tomar território sob controle do Hamas e adicioná-lo à linha amarela sob controle israelense, mas os Estados Unidos vetaram e isso não aconteceu. E nos bastidores, os americanos estão pressionando os mediadores para exigir que o Hamas cumpra sua parte deste acordo e devolva todos os reféns estrangeiros e, de outra forma, cumpra os requisitos deste acordo. E aqui na TBN Israel continuaremos a divulgar a verdade sobre o que está acontecendo aqui em Israel. Então, obrigado por suas orações, elas significam tudo para nós,
Mas precisamos que você nos ajude a vencer essa narrativa global, porque todos os dias mentiras, fake news e propaganda antissemita estão sendo espalhadas contra Israel e estamos aqui para combatê-las com a verdade. O Hamas também enfrenta desafios, incluindo o medo de novas execuções. O Mecanismo de Segurança Interna do Hamas publicou um alerta de segurança na manhã de domingo para seus terroristas, instruindo-os a manter os protocolos de segurança no mais alto nível. Nas instruções que foram distribuídas aos terroristas, foi enfatizado que eles devem estar atentos ao suposto aumento da atividade de Israel para monitoramento e vigilância, seja por meios tecnológicos ou por meios em terra. E, entre outras coisas, os terroristas do Hamas foram orientados a usar apenas comunicações criptografadas e a evitar discussões sobre assuntos sensíveis por telefone. Eles também foram instruídos a evitar rotinas diárias, mudar suas rotas de deslocamento e evitar movimentação durante períodos de atividade de aeronaves no espaço aéreo de Gaza. Além disso, os terroristas do Hamas foram orientados a utilizar diferentes meios de transporte. Não está claro quais diferentes meios de transporte podem estar disponíveis neste momento, mas é isso que as instruções dizem. Enquanto isso, um novo obstáculo está se formando no caminho para a implementação do plano de paz do presidente Donald Trump para a faixa de Gaza. A questão do estabelecimento de uma força internacional de segurança que supervisionará a área de Gaza de uma forma que não leve o Hamas ou Israel a abandonar completamente o processo. Autoridades americanas, europeias e do Oriente Médio expressaram preocupações de que o projeto mais amplo de restaurar a estabilidade em Gaza corre o risco de estagnar. De acordo com reportagens da mídia, o Hamas insiste em ter um papel significativo no período pós-guerra e detém poder de fogo suficiente para descarrilar o cessar-fogo, já que seus combatentes emergiram dos escombros e começou a consolidar o poder em certas áreas, chegando até a realizar execuções públicas de rivais. Qualquer país que envie forças de manutenção da paz pode correr o risco de confronto com o Hamas, gerando preocupação entre os Estados Árabes e também muçulmanos sobre serem retratados como uma força proxy de Israel. Existe uma grande simpatia pelos palestinos entre o público em geral dos países árabes e muçulmanos, assim como em países ocidentais. Mesmo que o Hamas seja visto de forma menos positiva, ainda é muito arriscado para os governos desses países serem vistos como confrontando o grupo. E nesse sentido, representantes do Hamas se reuniram recentemente com o chefe da inteligência egípcia e concordaram com uma força internacional, apenas nas fronteiras da faixa e sob a condição de que não confrontem a organização. Isso contrasta com as posições dos Estados Unidos e de Israel, que enfatizaram repetidamente que o Hamas não terá nenhum papel no futuro de Gaza. Vários países árabes e muçulmanos expressaram interesse em contribuir com tropas ou financiar a reconstrução, mas até agora, nenhum compromisso concreto para o envio de forças ao terreno foi feito. A maioria está interessada em começar garantindo a segurança das fronteiras de Gaza com Israel e Egito e prevenindo o contrabando de armas. O Egito, que deve liderar essa força, solicitou que forças palestinas que passarão por treinamento no Egito e na Jordânia e por uma avaliação de segurança pelos Estados Unidos se juntem à força e atuem dentro de Gaza. A proposta fala em mobilizar até 5.000 soldados, além de cerca de 2.000 a 3.000 palestinos e agentes de segurança. Turquia, Paquistão, Azerbaijão e Indonésia manifestaram interesse em contribuir com forças, mas Israel se opôs à participação da Turquia. O general Dan Cohen, presidente do Estado-Maior Conjunto, chegou a Israel na última sexta-feira para reuniões com altos funcionários israelenses e uma visita a um novo centro de coordenação civil-militar no sul do país, responsável por supervisionar o plano de paz. Autoridades do governo Trump estão trabalhando em estreita colaboração com aliados regionais na estrutura completa e na criação de um mandato legal por meio de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas enfatizaram que o processo está em andamento e que ainda é cedo para divulgar detalhes finais. E aqui na TV em Israel continuaremos trazendo toda a verdade para você e convidamos você a retribuir com um clique no botão de inscrever-se, no botão de curtir ou deixando um comentário. Conte pra gente de onde você está nos assistindo.
E falando em presença física, as ruas de Gaza estão mais uma vez sendo marcadas com os símbolos do domínio do Hamas sob o pretexto de manter a ordem, por assim dizer. Por trás dessa campanha está um esforço para restaurar o controle, projetar poder e lembrar aos moradores quem é o dono da casa e quem controla Gaza. Por exemplo, sob o pretexto de manter a ordem pública, seus mecanismos anunciaram ontem o fechamento das lojas de shawarma na faixa de Gaza, uma medida que ilustra a tentativa da organização terrorista de controlar todos os aspectos da vida cotidiana sob seu domínio. Outro exemplo disso é uma declaração publicada no fim de semana em nome da unidade Arrow do Hamas, segundo a qual foi decidido agir com força contra os comerciantes do mercado negro. De acordo com o anúncio, todas as vendas e pontos de venda de gás não oficiais na faixa de Gaza serão fechados imediatamente, e qualquer pessoa envolvida na venda ou precificação acima do preço oficial será presa e investigada. Foi ainda declarado que uma decisão foi tomada para uma supervisão rigorosa sobre os postos de gasolina legais, a fim de evitar vazamentos ou a formação de um novo monopólio. Também foi observado que o objetivo é eliminar a ganância dos comerciantes para garantir o fornecimento de gás pelo preço oficial a todos os cidadãos. Isso é de acordo com o Hamas. Além do aumento das atividades no terreno, o Hamas continua a conduzir uma frente diplomática no exterior, com influência turca. Uma delegação de organizações terroristas, liderada por Khalil al-Kayya, reuniu-se recentemente em Istambul com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Han Fidan, e lhe entregou um documento detalhado que, segundo eles, inclui as violações israelenses do acordo de cessar-fogo. O momento do encontro entre o ministro das Relações Exteriores Fidan e a liderança do Hamas não é por acaso. Está acontecendo na véspera da reunião de ministros das Relações Exteriores de países árabes e islâmicos que Istambul deverá sediar e que tratará da próxima etapa do cessar-fogo na faixa de Gaza. O encontro ocorre após as reuniões do mês passado dos líderes desses países com Donald Trump à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, um movimento que sinaliza o crescente envolvimento da Turquia na arena diplomática em torno da faixa de Gaza e suas tentativas de se posicionar como mediadora central entre os dois lados. Em reação a esses desdobramentos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou na reunião do gabinete de domingo, declarando que desarmar o Hamas, desmilitarizar a faixa de Gaza é o princípio ao qual aspiramos, que está acordado entre mim e o presidente Trump. E assim, estamos agindo de acordo com um plano claro. É claro que, se isso não for feito de uma maneira, será feito de outra, e todos sabem qual é a segunda maneira e quem a executará. E aqui, na TBN Israel, continuaremos a informar sobre esse assunto. E como sempre, convidamos você a fazer parte da equipe, compartilhando nossos vídeos no YouTube, nos seguindo nas redes sociais e deixando um comentário dizendo sobre qual assunto você gostaria que reportássemos. Há muita coisa acontecendo em Israel hoje, além desta guerra e da luta contra o terrorismo e o antissemitismo. Então conte para nós sobre o que você quer ouvir. Todo fim de semana, em nossa série de revistas, trazemos toda a verdade diretamente do campo. E agora, estamos mudando nosso foco para a Arena do Norte e a batalha contínua contra a milícia terrorista xiita libanesa, o Hezbollah. Na noite de sábado, a Força Aérea realizou um ataque no sul do Líbano que resultou na eliminação de 4 operativos do Hezbollah das forças Hudran na região de Hima, incluindo o principal responsável pelo apoio logístico das forças no sul do Líbano. O porta-voz das FDI enfatizou no comunicado sobre tudo isso que os terroristas e suas ações constituem uma ameaça ao Estado de Israel e aos seus cidadãos, além de serem uma violação dos entendimentos entre Israel e Líbano. A Força Radwan é a unidade de elite do Hezbollah, destinada a operações especiais e infiltrações em território israelense. A eliminação do responsável logístico é mais uma medida disciplinar contra as tentativas da organização de reconstruir sua infraestrutura na região do sul do Líbano.
E o ministro da Defesa, Israel Katz, emitiu um duro alerta na manhã de domingo à organização Hezbollah, mas também ao Líbano, ameaçando aprofundar a atuação militar no sul do Líbano, e criticou o presidente do Líbano por postergar a implementação dos entendimentos do acordo de cessar-fogo, que pôs fim aos combates há um ano. Katz declarou que o Hezbollah está brincando com fogo e que o presidente do Líbano está postergando suas ações. O compromisso do governo libanês de desarmar o Hezbollah e removê-lo do sul do Líbano deve ser cumprido. A aplicação máxima continuará e também será intensificada, e não permitiremos uma ameaça aos moradores do norte. Enquanto isso, uma investigação do portal de notícias Financial Times revelou que instituições de caridade ligadas ao Hezbollah, sujeitas a sanções internacionais, estão orientando doadores a transferirem fundos por meio de empresas libanesas de pagamento digital conectadas a grandes empresas americanas. Diversas instituições de caridade nas redes sociais da organização terrorista instruíram doadores a enviar dinheiro para cidadãos privados e para suas carteiras digitais baseadas em Beirute ou através de sua concorrente, a OMT. Assim, as descobertas indicam que o Hezbollah está explorando fragilidades nos sistemas internacionais de combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro, e isso apesar da forte pressão sobre o grupo desde a guerra com Israel. Assim, transferir fundos por meio de indivíduos privados que não estão listados sob sanções, em vez de contas oficiais de caridade, dificulta para os sistemas de identificação e monitoramento detectarem a ligação entre o destinatário desse dinheiro e seu destino final. É importante ressaltar que o Hezbollah não apenas dispara foguetes contra Israel, também opera no exterior, com uma grande rede de instituições de assistência social no sul do Líbano, incluindo escolas, hospitais e bancos de alimentos que são vitais para manter o apoio popular, já que o governo do Líbano, reconhecido internacionalmente, tem enfrentado dificuldades para fornecer esses serviços ao povo libanês. E aqui na TB em Israel, continuaremos a reportar sobre cada novo desdobramento desse assunto. Portanto, continue espalhando a verdade, compartilhe e siga-nos. E mais importante ainda, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para continuar sintonizado com a verdade em tempo real. Agora, estamos mudando nosso foco para o Irã, onde o presidente Masoud Pezeshkian visitou a Organização de Energia Atômica do país no domingo, declarando que a destruição das instalações nucleares não atrasará nosso progresso, nós as reconstruiremos mais fortes. Segundo ele, todas as nossas atividades nucleares têm como objetivo resolver problemas civis e não para uso militar. Consideramos a bomba nuclear proibida. O que você acha disso? Avise. Devemos levar a sério o presidente do Irã quando ele faz uma declaração como essa, que é tão obviamente falsa? Como devem reagir os governos do mundo quando o chefe de Estado do Irã insiste em manter uma narrativa que todos sabem ser uma completa mentira? Deixem suas opiniões nos comentários, pessoal. E independentemente do que os oficiais iranianos estejam dizendo em público, é evidente que a República Islâmica está gradualmente restaurando suas capacidades militares e se preparando para a próxima rodada de conflitos. Em uma investigação extensa publicada na semana passada pela CNN, com base em fontes de inteligência na Europa, foi relatado que, no último mês, aumentaram os embarques da China de um componente-chave utilizado para produzir combustível sólido para mísseis balísticos. Os mesmos mísseis que foram lançados em grande número contra Israel durante a guerra e também causaram ampla destruição em comunidades e cidades civis israelenses. A CNN observou que existe uma brecha nos mecanismos de sanções que permite à China continuar enviando esses componentes, pois o material não está incluído na lista de substâncias proibidas. Estima-se que, desde a renovação das sanções, de 10 a 12 remessas marítimas chegaram ao Irã, totalizando cerca de 2.000 toneladas, uma quantidade suficiente para produzir cerca de 500 mísseis sozinha, mas sinalizando o início da recuperação da produção. Mas, apesar dos consideráveis esforços do Irã para adquirir esses componentes para combustível de foguetes, o país ainda carece do componente central, os misturadores planetários, pelos quais o combustível sólido para mísseis balísticos é produzido. No entanto, deve-se presumir que o Irã também está tentando encontrar uma maneira de obter esse equipamento e, em algum momento, eles podem ter sucesso.
Tenho certeza de que o Mossad está trabalhando para frustrar esses esforços. Aliás, então você pode orar junto conosco para que o Mossad tenha sucesso e para que os agentes nucleares iranianos fracassem. Esse seria um bom ponto para orar sobre toda a situação no conflito entre Israel e Irã. É importante lembrar que imagens de satélite indicaram aumento das atividades em locais que foram danificados durante a guerra de 12 dias, e é possível que cerca de 400 quilos de urânio desapareceram desde os ataques. O ministro da Defesa, Israel Katz, e outros oficiais sugeriram recentemente que uma ação contra Israel é esperada, mas enfatizaram que a situação global agora está melhor do que há 6 meses. E sobre a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a retomada dos testes nucleares nos Estados Unidos, Katz acrescentou: "Este é um passo muito dramático. Durante 3 décadas, tais testes não foram realizados, mas parece que muitos países no mundo, assim como as organizações terroristas, estão tentando se levantar e mostrar que têm poder para dominar, e por isso os Estados Unidos estão demonstrando força." De qualquer forma, aqui no Boots on the Ground, continuaremos trazendo toda a verdade sobre o que está acontecendo aqui em Israel, e convidamos você a continuar espalhando essa informação. E mais importante ainda, continue orando pelo povo de Israel, ore pelos líderes que estão envolvidos em todas essas tomadas de decisão nesta sala.